Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das profecias mais visuais e, francamente, estranhas do livro de Jeremias. É uma história que começa com uma ordem bem esquisita: comprar uma peça de roupa, fazer uma viagem super longa só para enterrar essa peça e, depois de um tempão, voltar para vê-la apodrecer. E olha, pode acreditar, cada um desses passos tem um significado muito poderoso sobre orgulho, identidade e, no fim das contas, sobre a ruína. A nossa análise vai seguir 4 etapas bem claras. Primeiro, vamos entender essa missão maluca do cinto. Depois, a gente vai decifrar o que esse símbolo todo quer dizer. Na sequência, vamos explorar outra metáfora forte, a da embriaguez. E, por fim, vamos encarar a pergunta que fica: o destino de Judá já estava selado. Então, vamos lá. A história começa com o que a gente chama de um ato profético. Pensa assim: em vez de só falar, o profeta é instruído a fazer alguma coisa, a encenar a mensagem. É quase uma performance, mas com um propósito muito sério, feita para ser algo que ninguém ia esquecer. E a missão de Jeremias é super detalhada, são 5 passos bem específicos e tudo gira em torno de um cinto de linho. Ele tem que comprar, usar, fazer uma viagem enorme até o rio Eufrates só para esconder o cinto numa fenda de rocha e, depois de muitos dias, voltar para buscar. É um esforço gigantesco por um objeto simples, o que já mostra que tem algo muito importante em jogo aqui. Depois de seguir as ordens à risca, a narrativa chega no seu primeiro ponto de virada. O tempo passou e a ordem agora é recuperar o que foi escondido. A atenção toda, claro, está em como ele vai encontrar esse cinto. E aqui está o clímax de todo esse ato. O cinto, que antes era novo, útil, agora está completamente podre, inútil. E essa ruína não é um acidente, não é um detalhe. É a própria mensagem sendo revelada de um jeito visual e com certeza bem chocante. Bom, e o que tudo isso significa? A parte boa é que o texto não deixa a gente no escuro. Ele imediatamente explica o porquê de toda essa missão estranha. Não tem mistério sobre a intenção por trás da parábola. A comparação é brilhante, né? O cinto foi feito para ficar colado no corpo bem perto, com intimidade. Da mesma forma, o povo de Judá e Israel foi feito para estar próximo de Deus, para ser um símbolo de nome, de louvor, de glória. O propósito era essa proximidade. Então, o ponto crucial é que essa soberba é identificada como a força que corrompe tudo. É como se fosse a umidade e o tempo que destruíram o cinto lá na rocha. É o orgulho que leva à separação e, como consequência, à decadência. Aí a conexão fica explícita. O texto diz com todas as letras que o orgulho do povo vai ser arruinado exatamente como o cinto foi. A ação física de Jeremias foi uma prévia, uma amostra visual do que estava para acontecer no campo espiritual e nacional. E o texto detalha o que essa soberba significava na prática. Era uma recusa em ouvir, era a insistência em seguir os próprios desejos, a busca por outros deuses. E o resultado final? O povo se torna como cinto podre. Algo que, nas palavras do próprio texto, para nada prestava. Para reforçar ainda mais a mensagem, a profecia muda de figura. Agora, ela introduz uma segunda parábola, mais curta, sobre odres de vinho. A imagem é outra, mas a mensagem de ruína iminente só se intensifica. A reação do povo à profecia é de puro deboche. É como se dissessem: sério, você veio nos dizer que odres são feitos para guardar vinho? Grande novidade! Eles não percebem a profundidade simbólica do aviso, focam só no literal e perdem a mensagem inteira. Mas aí o texto vira o jogo. Essa embriaguez não tem nada a ver com festa. É uma metáfora para o colapso social. É sobre um estado de confusão e desorientação tão grande que levaria à autodestruição, afetando todo mundo, dos reis aos cidadãos comuns. E a consequência dessa embriaguez é descrita como uma imagem muito poderosa de conflito interno. Pais contra filhos, vizinhos contra vizinhos, uma sociedade se despedaçando de dentro para fora, sem nenhuma compaixão, sem nenhum alívio. E isso tudo nos leva à seção final, onde o texto apresenta as consequências de forma bem dura. A questão agora é se a mudança ainda é possível ou se o caminho, de alguma forma, já estava traçado. O texto faz uma pergunta retórica que ficou famosa para ilustrar essa ideia de uma natureza que já está enraizada. É uma imagem muito forte sobre a permanência de certas características que definem quem somos. Pois é, o ponto crucial aqui
é a sugestão de que o comportamento deles se tornou algo tão fixo quanto as manchas de um leopardo. O hábito de fazer o mal se tornou uma segunda natureza, algo quase impossível de mudar, só com a força de vontade. O que se segue é uma cascata de previsões sombrias que detalham o colapso total da nação. Liderança e riqueza desaparecendo, o povo sendo levado para o exílio, as cidades sendo seladas. A imagem que se pinta é de completa desolação. E por que isso aconteceria? O texto liga esse destino diretamente às ações do povo, usando imagens bem viscerais de vergonha e exposição. A consequência não é aleatória, é um resultado direto da multidão das maldades, como o texto descreve. E a profecia termina aqui, com esta pergunta final que é quase um lamento. Depois de detalhar a ruína, a causa e a consequência que parece inevitável, o texto não fecha com uma certeza, mas com uma pergunta que ecoa. Uma pergunta sobre a possibilidade de mudança, mesmo quando tudo parece perdido.